Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, mas antes de começar já vai deixando o seu likezinho aí, não custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo pra dar aquela engajadinha. E se inscreve se for novo por aqui para não perder vídeo como esse que sai pra você todo dia. Lembrando que o seu apoio ajuda muito o canal a continuar firme e forte trazendo obras diárias. O link para a contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo, o QR Code. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. O link está na descrição. Também fica na descrição o link do meu canal de lives, o Instagram, Discord. Se inscreve nas redes sociais aí que sempre que o Catilango estiver online a gente bate um papo, joga junto, conversa, beleza? Esse capítulo começa com o velhote Luo Hai dizendo: "Garoto, eu sei que você está se escondendo aqui", mas sem resposta. Ele pede que nosso prota seja obediente e saia logo. Ele só quer o artefato do imperador e o cristal de essência de origem. Assim ele pode poupar a vida do nosso meninão. Mas se ele o forçar mais, hein? E nosso prota dentro do mundo selado tava mandando pílula pra dentro como se fosse salgadinho bufando, fi. Velhote sem vergonha. Se ele der as coisas que ele pediu, ele nunca vai deixar nosso prota fugir. E do lado de fora, sem resposta do nosso prota, ele começa a fazer um ataque dizendo: "Garoto, você me forçou a isso!" Seu ataque se expande enormemente e nosso prota lá de dentro que assistia tudo dizia: "Que merda!" Seu ataque varre completamente todos aqueles asteroides, deixando o espaço limpo e ele questionava: esse pirralho realmente escapou? Mas notando a pérola do mundo selado dizia: "Eu o encontrei!" E nosso prota rapidamente recupera a pérola e ele dizia: "Na realidade você continua aqui?" Nosso prota nem se dá o trabalho de responder e faz um rasgo no espaço. E Luo Hai reclamava que ele fugiu novamente. Usando sua consciência divina, ele percebe que nosso prota deu um salto de 5.000 quilômetros. Será que por acaso ele refinou sua força espacial? O próximo salto foi 6.000 quilômetros, o outro 7.000 e por fim 9.000. E vemos Luo Hai desesperado gritando: "Esse pequeno bastardo! Como se atreve a me usar para cultivar sua compreensão do dão do espaço?" Usando seu poder de mestre estelar, ele dizia: "Estrelas montanhas verdes, escute seu mestre e obedeça minha ordem, me dê sua força estelar." E vemos ele fazendo um ataque com o suporte da força estelar. Na mansão do senhor da cidade, vemos o ataque passando e aqueles 4 senhores da seita lá assustados gritavam: "Suporte de força estelar?" A velha questionava que perigo o velhote Luo Hai encontrou para forçá-la a tal situação. Ele estava até usando a força da fonte estelar. O outro diz que o cultivo do mestre estelar e a estrela de cultivo estão muito relacionados. Quando uma porção da fonte estelar é usada, ela não poderá ser recuperada em pouco tempo. Isso é mais sério do que o mestre da estrela sofrer graves feridas. E o velho da Câmara de Comércio Heng Luo diz que há rumores de que nos tempos antigos aconteceu uma luta entre 2 mestres estelares usando suas respectivas fontes estelares. No final, ambos os mestres morreram e suas estrelas de cultivo deixaram de ser terras prósperas e se tornaram lugares desolados e incapazes de se recuperar. E a linda mulher da seita púrpura questiona contra quem ele estava lutando. E no espaço vemos nosso prata em cima de um asteroide. Ele se questionava o que houve, seu corpo começou a tremer. Parece que ele estava tendo um sexto sentido, pois olha para frente e vê o ataque estelar vindo acima dele dizendo: "Nada bom." Ele abre o espaço desesperado dizendo que a força desse ataque era tanta que se ele recebê-lo vai evaporar instantaneamente, filho. E o ataque cada vez ficava mais rápido, quebrando a barreira do som, da luz, sei lá, destruindo tudo ao seu redor. No fim, o ataque passa sem acertar nosso prota e Luo Hai reclamava que ele conseguiu fugir de novo e se questiona quantas vezes ele já fez isso. Alguns momentos depois, vemos nosso prota saindo do rasgo do espaço dizendo que foi golpeado e ferido gravemente pela luz daquela espada luz branca. Aquela luz deve ser o lendário suporte da força estelar, e pensar que esse velho usaria tais métodos contra ele. Agora ele só pode ir a uma estrela de cultivo. Com tantas vidas em uma estrela de cultivo, nem sequer o mestre estelar Luo Hai da estrela Montanhas Verdes poderia ser tão presunçoso. Ele encontra um vórtex de energia no espaço dizendo que esta era a entrada para a tempestade do céu estrelado, e usa seu ki da espada indestrutível dos 5 elementos e ataca a entrada da tempestade do céu estrelado. Alguns momentos depois vemos Luo Hai chegando dizendo que a aura do nosso prota desapareceu ali. Parece que ele entrou nesse vórtex e vemos ele seguindo nosso meninão. Ao cruzar o vórtex, ele vê vários planetas e dizer que isso seria problemático. Pelo jeito ele quer se esconder ali e vê uma estrela de cultivo. Sombrio e irritado, ele dizia: "Muito bem, deixe esse rei ver quanto tempo você pode se manter escondido." Vemos na estrela da onda escarlate um rio. Dentro desse rio vemos a pérola do mundo selado. Nosso prota chega na residência todo machucado, assustando Nia Xinsheng,
que chorando ajuda ele e ele diz para ela não se preocupar, ele só precisa entrar em reclusão por um tempo e vai ficar bem. Deixando ele descansando lá dentro, ela sai resoluta pensando que precisa ficar mais forte. Se ela fosse forte o suficiente para lutar lado a lado com ele, talvez ele não tivesse se ferido, e vemos ela começando a praticar alquimia. Dentro do quarto, nosso prota comia uma pílula se questionando se não podia dissipar os fios de Ki de Luohai. Este Ki irá se manter morto enquanto ele viva, não entendi muito bem. Porém, ele estava certo que pode desfazer dele, mas ainda não encontrou o método. Já que usar o Ki Santo é inútil, ele tentará com a força do espaço. E dentro do seu Dantian, vemos ele criando uma espécie de esfera com dão espacial, prendendo esses fios de energia pensando, aprisionado, isso pode funcionar. Ele retira essa bola de energia dizendo que a força espacial pode ser útil para se livrar do Ki Santo de Luohai. O único problema é que é um pouco incômodo e ineficiente. Quando escapava, ele foi atacado por dezenas de milhares de fios de Ki Santo. Tentar se livrar de todos eles com esse método levaria pelo menos 3 anos. Ele tenta mudar sua abordagem usando o Ki de espada dos 5 elementos, e pensava que cada elemento do Ki da espada dos 5 elementos tem sua especialidade. O metal e o fogo são especializados no ataque, e talvez possam ser úteis para se livrar desse Ki. E dentro do seu Dantian vemos as energias brigando entre si. E nosso prota estava feliz falando que isso foi inesperado. O Ki de espada dos 5 elementos é muito efetivo quanto o Ki de Luohai, já que ambos são Kis de espada, talvez tenham uma habilidade para restringir um ao outro. Ele vai cultivar o Ki da espada dos 5 elementos enquanto expulsa o Ki de Luohai do seu corpo. E 3 meses depois, vemos ele espreguiçando falando que finalmente pode expurgar todo o Ki de Luohai. E de quebra o poder do seu Ki de espada dos 5 elementos aumentou muito como resultado. Além do mais, parece que fora a essência do verdadeiro sol, os outros 4 tesouros precisam ser substituídos. Se consumir somente um deles, não poderá mais usar essa técnica. E percebendo Nia Xinsheng trabalhando duro, se questiona quando foi a última vez que ela descansou. Enquanto isso, vemos na Ilha de Gelo Puro da Estrela Onda Escarlate alguém dizendo: Mestra do Vale, os movimentos da seita Chama Brilhante são um pouco estranhos. A pressão que estão pondo em nosso Vale Coração de Gelo está enfraquecendo, enquanto muitos dos discípulos estão fora da seita procurando por alguém. Ela trouxe um retrato para que a mestra possa ver, e uma linda mulher questiona que tipo de informação seus discípulos obtiveram enquanto via o retrato do nosso prota mal desenhado. Uma velha dizia que escutou que o mestre estelar da Estrela Montanha Verdes foi a seita da Chama Brilhante, e ela questionava Luohai, e uma das subordinadas questionou por que de repente ele decidiu deixar sua estrela e vir a sua Estrela Onda Escarlate. A velha fala que o Sr. Luohai é o mestre da Estrela Montanhas Verdes, ele tem uma relação muito próxima com Shinruo da seita Chama Brilhante, e também foi a seita da Chama Brilhante, e a mestra fala que eles não se preocupem. Ainda que ele tenha alguma amizade com Shinruo, é somente conhecido. Não é possível que viesse somente para lidar com eles, afinal Shinruo não tem esse tipo de influência. A velha cabisbaixa dizia que a seita Chama Brilhante esteve pressionando seu vale por muito tempo, e agora recuaram por causa dessa pessoa. Se o Sr. Luohai foi quem pediu para a seita Brilhante para encontrar essa pessoa, tudo isso não faria sentido? E a mestra dela, encarando o retrato do nosso prata, fala que esse deve ser o caso, já que assim eles devem encontrar essa pessoa antes dele. Se puderem encontrar ele e entregar ao Sr. Luohai, então a crise atual do vale poderá ser resolvida. A seita da Chama Brilhante não causará mais problemas depois que a Anciã Suprema se recuperar. Ela explica que faz anos que sua Anciã Suprema sofreu um desvio em seu cultivo e não pode se recuperar, e pergunta se ela já tem algumas pistas sobre as ervas que necessitam para refinar a pílula a fim de curá-la. A velha fala que a maioria das ervas foram compradas por altos preços, porém o ginseng escarlate profundo é muito raro. Talvez o único lugar onde possa se encontrar é, bem, a Montanha do Trovão Extremo da seita Chama Brilhante. A líder da seita dizia: a Montanha do Trovão Extremo é uma das áreas proibidas da seita Chama Brilhante, apenas poucas pessoas podem entrar lá. Continuem procurando, não importa o preço, devemos encontrar esse ginseng. Bem, chega desse assunto, essa rainha tem outra coisa para discutir. Grande anciã, como está sua discípula? E sua subordinada disse que estava muito bem. Recentemente alcançou o domínio retorno da origem de primeira ordem. A mestra dizia: Grande anciã, escutei que a sua discípula tem um corpo cristal de jade de gelo. Isso é verdade? E ela responde que sim, ela possui o corpo cristal jade de gelo, porém não é uma constituição inata, é uma adquirida, mas ela é perfeitamente compatível com sua arte secreta central e seu cultivo avança extremamente rápido. Na verdade, mestra do vale, minha discípula está preparando para romper para o domínio retorno da origem de segunda ordem. E contente, a linda mestra fala que parece que os céus ainda não abandonaram seu vale. Se não houver surpresas, é provável que alcance o nível da Anciã Suprema. Quando esse momento chegar, seu vale dependerá dela. Façam o possível para satisfazer as necessidades de seu cultivo, e a anciã fala que sim.
A velhota volta pra conversa dizendo que escutou que a razão pela seita Chama Brilhante estar alvejando dessa vez é por causa da sua discípula, é verdade? E a anciã fala que sim, ela também escutou isso. Parece que Rei Feng, o filho do mestre da seita, conheceu sua discípula e perdeu sua alma ao vê-la. E ao voltar, foi correndo com Rei King para vir propor matrimônio ao nosso vale. Eu só a vi uma vez e é uma beleza de entorpecer. Não é estranho que aquele pequeno bastardo do Rei Feng não tenha conseguido esquecê-la. E a velhota sorria muito disso e comenta que a seita Chama Brilhante estava somente pegando essa oportunidade para nos envergonhar e provar que a condição da sua anciã suprema é ruim. Temo que quando se derem conta disso, seus movimentos serão mais agressivos. E eu nem preciso dizer pra vocês que a imagem lá de cima era Su Yan, né? Tava na cara. Mas fica um adendo aqui, velho. Esse autor ele vai se separar de uma pra reunir com outra, mano. Ele já tava com a rainha sedutora, porque não deixou junto, mano? Eu tô ficando bolado, hein? Ela é minha favorita, mano. Depois disso, vemos um lugar isolado na neve com uma sombra. Alguém batia na porta dizendo, a discípula veio ver a honrável mestra, e a anciã que vimos anteriormente pede que ela entre, e vemos Su Yan toda linda entrando chamando por ela. Ela entra em direção à sua mestra que dizia que ao que parece ela fez um avanço em sua arte secreta de jade de gelo. Ela nunca decepciona, e Su Yan educadamente fala que nunca se atreveria a negligenciar o cuidado de seu honrável mestra. A anciã ao lado do retrato do nosso prota dizia, muito bem, sente-se, você encontrou alguma dificuldade em seu cultivo? E ao ver o retrato do nosso prota, ela se assusta muito. Percebendo isso, sua mestra questiona se ela conhece essa pessoa, e ela disfarça dizendo que não, e inventa a desculpa de que o quarto de sua mestra sempre esteve vazio com apenas uma cadeira, cama e mesa. Então ela se surpreendeu ao ver o retrato desse homem na parede. Sua mestra concorda com isso, ela nunca conheceu a pessoa do retrato na parede, mas aparentemente a seita Chama Brilhante está procurando por ele. A mestra do vale ordenou que todos os discípulos saiam e procurem por ele, já que pode ser a solução para a crise do nosso vale, e Su Yan entende a situação. Depois disso, na região extrema da Ilha do Gelo Profundo, vemos ela voltando se questionando se King Ha já sabe sobre isso. Yang Kai estava na estrela Onda Escarlate, ela deve dizer tudo a ela, abre a porta e entra. Dentro do seu quarto vemos apenas uma mesa com algumas coisas. Na mesa ela pega um bilhete que dizia, Su Yan, o Conselho de Anciões ordenou os discípulos saírem cumprir uma tarefa para a seita. As ordens foram tão rápidas que eu não pude te dizer nada antes de sair. Então se veio me ver, vai ver essa carta. A tarefa que eu fui designado é buscar alguém. Mas quem diria que essa pessoa seria Yang Kai? Ele está na estrela Onda Escarlate. Não sei porquê, mas a seita Chama Brilhante está procurando por ele. Lembre-se, não age impulsamente até que eu volte, assim poderemos conversar, King Ha. E chorando ela confirma que Yang Kai realmente estava ali, mas então vemos que sua condição não parecia nada boa e ela começa a tossir muito sangue. 3 meses depois, dentro do mundo selado vemos o tesoureiro Meng expandindo sua energia divina. Ele questionava, irmão Ling, este mundo selado está expandindo, certo? E o mestre do nosso prota confirma, ele estava realmente se expandindo. O senhor dos monstros, o velhote dragão, sorria dizendo, haha, isso é maravilhoso. Agora não precisamos estar tão perto do grupo de Zheng Yuan. Este rei já teve o suficiente do seu frio que demoníaco. E o líder dos capirotos indignado pergunta se por acaso ele acha que viver perto dele é bom também. Seu Ki monstruoso não é nada bom. O ancestral marcial do nosso prota dizia que, porém, porque esse lugar está se expandindo, poderia ter ocorrido algum tipo de acidente? E alguém diz que deve estar relacionado ao mestre da seita Yang, não precisa se preocupar. O mestre do nosso prota questiona se realmente estava relacionado com Yang Kai. Irmão Yang, poderia nos explicar um pouco mais? E o ancião Yang da antiga montanha do imperador fala que quanto mais alto se torne o cultivo do nosso prota, mais profundo serão suas conquistas no dão espacial, e então muito mais amplo será esse mundo. E o senhor dos capirotos ouve isso dizendo, então isso é de alguma maneira causado por Yang Kai? Ele está aqui? E Kantong fala que deve estar. Olhando para o horizonte, o Senhor dos Monstros percebe alguma coisa lá dizendo, vejam, parece que surgiu algumas construções lá. E o Senhor dos Capirotos se pergunta quão grande poderá ser esse lugar algum dia. Se for grande o suficiente, esse senhor estaria disposto a ficar aqui pelo resto de sua vida. E o ancestral Maciel percebe que esse mundo tem uma aura mais pura que antes. Por acaso isso significa que se Yang Kai continuar avançando em seu cultivo no futuro haverá lugares melhores que este? Mas vemos que ele fica sem respostas. E de volta à seita do gelo, a mestra de Su Yan em dúvidas questionava o porquê de repente ela quer sair para buscar experiências.
e ela explica que agora mesmo estava em um momento crítico em seu avanço para a Segunda Ordem, e a situação atual da Estrelão de Escarlate é um pouco tensa. Sua mestra, não muito convencida, dizia que se ela cruzar com alguém da Seita Brilhante, não fará nenhum bem. Ela sabe que o bastardo de Rei Feng estava atrás dela, e a Seita da Chama Brilhante, usando isso como desculpa, pode suprimir o vale. Sorrindo, Su Yan fala que entende, porém também por essa razão que ela quer sair para buscar experiência. Talvez depois de estar no exterior possa receber algum tipo de inspiração, o que ajudará a melhorar seu cultivo. Sua mestra até entende, era uma proposta razoável, e usando sua consciência divina para verificar sua condição, fica em dúvidas gritando. Ela questiona que problemas ela encontrou em sua cultivação, porque o coração de Jade de Gelo parece tão estável, e porque o cultivo dela piorou? Indignada, ela gritava questionando: você foi afetada por um desvio de cultivo por causa de suas emoções? Quem foi que causou isso? Mas pensando melhor, ela percebe que não era isso. Ela viveu na ilha por todos esses anos e não saiu, então não teve oportunidade de ver nenhum homem. Com raiva ela gritava: Su Yan, seja honesta com sua mestra. Isso está relacionado com o retrato que está na parede. Diga-me, você conhece esse homem? E ela fala que sim. Abismada, ela gritava: qual é sua relação com ele? E Su Yan, toda linda, fala que ele era seu irmão mais novo e também seu homem, deixando sua mestra sombria e assustada, que murmurava: sua relação com ele foi íntima? Su Yan fala que sim, e sua mestra, se sentando, questiona por que não mencionou antes, e ela simplesmente diz que nunca houve essa pergunta. Abalada, sua mestra diz que não perguntou porque a aura dela parecia completamente pura, então assumiu que ela ainda tinha sua inocência. Porém, já que você teve relações íntimas com um homem, por que não há impurezas em sua áurea? E se questionava em pensamento se poderia ser por causa de sua constituição especial. Ela explica que se soubesse disso antes, não teria permitido que ela cultivasse a arte secreta da Jade de Gelo. Você sabia que ao cultivar essa arte secreta, se você encontrar com um desvio emocional, as coisas poderiam se tornar pior. Sua situação atual não é muito séria, porém se as coisas continuarem assim, eventualmente perderá seu cultivo e se tornará uma aleijada. E Su Yan fala que não sabia. Sua mestra séria dizia: Su Yan, ainda não é muito tarde, corte seus laços emocionais imediatamente. De outra forma, seu cultivo continuará retrocedendo e eventualmente será apenas uma mortal. Quando isso ocorrer, ninguém poderá te salvar. E Su Yan educadamente diz: honrável mestra, me desculpe, mas sua discípula é incapaz de fazer isso, deixando ela irritada, que dizia: você... Su Yan dizia que se puder vê-lo novamente, mesmo se tornar uma simples mortal, estava disposta, e educadamente diz que deseja sair. E sua mestra, se levantando, grita: em seus sonhos! A partir de agora você ficará no interior da ilha e não dará nenhum passo para fora. Sua mestra encontrará uma maneira de resolver seu problema atual, e espero que não me decepcione mais. De pé, ela diz: venham, leve Su Yan à sua residência Vigin. Se ela atrever a dar um passo para fora sem minha permissão, farei ambas responsáveis por isso. E duas subordinadas diziam sim. Enquanto Su Yan tenta convencer sua mestra, elas pedem por favor que ela não deixe as coisas mais difíceis para elas. Vemos as três saindo, deixando sua mestra para trás, que irritada murmurava: pirralho, é melhor que você não caia nas mãos dessa rainha, senão te destroçarei em 10.000 pedaços. É só eu ou vocês também estão tendo um déjà vu aqui? Quem não se lembra, no continente Tongxuan, a anciã Qian Yue fez a mesma coisa, mano, vocês lembram? Foi literalmente a mesma coisa, parece até que tá copiando as mesmas falas, véi, cê tá doido? Algum tempo depois, vemos a parte interna da Ilha do Gelo Puro. Alguém questionava: irmão Zou, que erro Su Yan cometeu que fez com a grande anciã ficasse com tanta raiva? E sua companheira fala: como eu poderia saber? Desde que ela entrou no vale, ela só teve olhos para si mesma, teve o que mereceu. Enquanto isso, ao fundo, vemos um grupo conversando dizendo: esta pessoa é Yang Kai? Quem é ele? Su Yan, ouvindo o nome de seu amado, se adianta e diz que acabou de escutá-la falando sobre a pessoa do retrato. Já o encontraram? E a garota que apareceu no Jardim do Imperador mostrando seu retrato questiona se refere a ele. Se sim, ela já encontrou com ele antes. Quando o Jardim do Imperador se abriu há alguns anos, eu entrei com várias pessoas do vale e foi lá onde eu conheci. Se não fosse por sua ajuda naquele momento, teríamos sofrido grandes baixas na mão de Kong Heng Hong da Seita da Chama Brilhante. E Su Yan pensava que Kong Heng Hong era um mestre do domínio retorno da origem de terceira ordem. Ser capaz de matá-lo significa que se tornou muito poderoso, certo? E fica toda emocionada, apaixonada. Inesperadamente, seu irmão mais novo se tornou tão poderoso. Com um corte seco, vemos que já passou um ano e alguém estava pescando no mar. Um figurante dizia: tio Hang, agora sim ganhamos na loteria. O núcleo do peixe estrela fluida é extremamente raro e vale pelo menos 200.000 cristais santes. Ele abre o peixe para limpar ele antes de voltarem, mas vemos que de dentro do peixe saiu uma pérola.
A pessoa que pegou correu para dentro do quarto e questiona: o que é isso? Por acaso o peixe tem 2 núcleos monstruosos? E vemos que era a pérola do mundo selado que tinha alguma coisa saindo dela. Uma sombra aparece assustando muita garota que grita desesperada. Nosso prota tampa sua boca dizendo para ela não gritar e nem se mover. E ela fala Sombrio, nosso prota fala que se ela não cooperar obedientemente, ele vai ter que lidar com ela primeiro e depois usar todos para alimentar os peixes. Soltando a garota, ele questiona onde estavam e quem era ela. Por que estava com sua pérola? A garota sussurrando fala que esse era o Lago da Espinha e eram da família Hang. E sobre a pérola ela encontrou dentro do peixe da estrela fluida. E nosso prota pensava que originalmente escondeu a pérola do mundo selado no fundo do rio, mas agora parece que chegou nas mãos dessa garotinha. Ele fala que estava tudo bem e questiona que estrela de cultivo era essa. Ela responde que era a estrela Onda Escarlate. Nosso prota intrigado questionava: Onda Escarlate? Aquele Shu Jing Hang que conheci na prisão de sangue era daqui. Então ele pergunta se havia alguma força aqui chamada Seita da Pena Azul. E ela fala que sim, sua família Hang estava aliada com a Seita da Pena Azul. Sorrindo, nosso prota retira o anel falando que isso era uma coincidência e entrega para ela. O mestre da sua seita Pena Azul morreu na prisão de sangue. Este era seu anel espacial. Ele pediu que informasse sobre sua morte se chegasse a visitar a estrela. Agora ele conheceu ela e vai passar essa tarefa para a mesma. Se levar esse anel de volta à seita da Pena Azul, poderão ser capazes de confirmar sua identidade. E ela dizia: o mestre da seita morreu? Nosso prota questiona qual era seu nome e ela diz que seu nome era Hang Ying. Nosso prota dizia: Hang Ying, eventos importantes ocorreram recentemente na estrela Onda Escarlate. E ela fala que se fosse sobre assuntos importantes, há algo ocorrendo recentemente. Ela escutou que há 1 ano a seita da Chama Brilhante e o Vale do Coração de Gelo estão buscando por uma pessoa, e sobre os rumores ele deve ser um jovem de 20 ou 30 anos. E nosso prota pensava que deveria estar o procurando. Coincide com o tempo que chegou nessa estrela, e jogando uma bolsa de pagamento fala: muito bem, estou satisfeito com suas respostas, isso é pra você, e deixa ela para trás sem nem perceber. Partindo sério, ele pensa que Luhai ainda continua procurando, ele deve ir embora rapidamente desse lugar, mas nota algo e olha em dúvidas. Parecia que havia um conflito entre a seita Chama Brilhante e o Vale do Coração de Gelo. Ele deveria ir embora, não precisa se meter nos problemas dos outros. E lá embaixo vemos um grupo dizendo: mulher, você está apenas no domínio retorno da origem de segunda ordem. Te recomendo que se renda sem lutar, assim sofrerá menos. E vemos uma linda mulher lutando e um bobão dizia: por que está se incomodando em falar com ela? Irmão Liu, a aparência dessa mulher é muito boa. Quando capturarmos ela com vida, deveríamos desfrutar dela enquanto implorar por sua morte. E ouvindo isso, ela ataca irritada gritando: que desprezível sem vergonha! Família, eu nem percebi quando estava gravando, mas essa era a mestra da seita de gelo do continente Tongshuan. O cara se defende do seu ataque, mas vemos que era só um chamariz e ela tentou fugir, e percebendo isso ele gritava: está tentando fugir, enquanto atacava ela. Seu ataque toma a forma de um leão de fogo, assustando muito ela. Vemos ela muito ferida, gemendo de dor quando o ataque a acerta, e aproveitando isso os dois avançam para cima dela, que começa a canalizar toda a sua energia nas pontas do seu dedo, e o carinha gritava: maldição, essa cachorra barata quer se suicidar! E o pervertido dizia: já que quer morrer, não será tão fácil, e seu ataque se torna uma espécie de chicote prendendo ela. Imobilizando ela com sucesso, ele dizia: haha, o selo da corda desse Liu foi criado especificamente para suprimir as mulheres do Vale do Coração do Gelo. Se estiver presa por essa corda, não importa quanto você tente, não será capaz de usar seu Ki. Não é fácil capturar uma mulher do Vale do Coração de Gelo com vida, e é uma beleza, eu mal posso esperar para saborear. E seu companheiro dizia: não se preocupe, irmão mais novo, você também terá sua parte. E ouvindo isso, ela percebe que seu destino seria cruel e se joga do penhasco, assustando o cara que gritava: o quê? Então foi isso, família, um capítulozinho mais de boa. Se bem que no começo nosso prota quase morreu pra Luhai, né? Saiu todo estrupiado. Mas pelo menos depois que ele deixou a pérola, ele falou que era um rei. Se o que eu tô entendendo está certo, ele rompeu para o rei da origem? Será? E ainda assim de gruja vai encontrar com o Suyan? Pra mim tá pago. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, fique aí com as imagens do cultivo.
o rank e o nível das pílulas dos físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like aí se ainda não deixou, comenta o que achou desse vídeo pra dar aquela moralzinha no canal, aquela engajadinha de leve. Se inscreve se for novo por aqui para não perder vídeo como esse todo dia pra vocês. Lembrando que é o seu apoio que mantém esse canal firme e forte. O link para contribuição é nosso Pix, que tá no comentário fixado, na descrição do vídeo, o QR Code aqui do lado esquerdo. Ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. O link é o primeiro da descrição. Eu também deixo na descrição o nosso link do nosso outro canal, do nosso canal de live, do nosso Discord, do nosso Instagram. Se inscreve em tudo aí, beleza? Dá essa moralzinha pro Catilango. Fui!